Renato Portaluppi. Carlos Guimarães, os méritos do Internacional na vitória, sábado 1-0 no Clássico Grenal. Senhor Carlos Guimarães, temos ao fundo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Não é muito diferente da levada tanto do Eras quanto do Pedro, que eu acho que o jogo ele apresentou algumas obviedades, né, que não tem como fugir delas. Uma delas é a seguinte: está nesse momento com a tabela de classificação na tela, a tabela de classificação coloca o Grêmio a 3 pontos de novo do rebaixamento. Uma obviedade. E aí vai um recado direto, muito ao encontro do que os dois falaram, tá? O mundo não é dos espertos, gente. Não é. O mundo, sim, é de quem trabalha. A gente teve um efeito pedagógico brilhante no jogo. Que eu preciso falar na minha abertura isso, tá? Antes de qualquer análise, que é o seguinte: não adianta o presidente falar. Aliás, o presidente foi pela primeira vez grosseiro na entrevista coletiva, né? Quando um colega falou um negócio, ele disse: se tu acha, o problema é teu. Não é problema é teu. O problema é teu, Guerra. O problema é teu. O colega não tem nada a ver com isso, né? Por que tem um efeito pedagógico? Porque é inadmissível não ter trabalhado cheio na semana de Grenal, gente. Tu tem que trabalhar. É inadmissível isso. Outra coisa, não foram 2 folgas só no ano, tá? Depois a gente contou, foram mais. Teve uma enchente, a enchente paralisou, ele foi pro Rio na enchente. E ali não tinha trabalho, tá? Mas é por uma força maior. Não era trabalho. Não interessa, tá? Mentira que eram só 2 folgas. Outro ponto, o Grêmio, pela fala dos dirigentes, que eu acho mais preocupantes que as falas do Renato, e eu vou dizer por quê. Porque do Renato, a gente já espera isso. Não é uma novidade. Agora, ver um presidente de clube completamente imóvel, tentando fazer com que as pessoas acreditem numa ideia que não é condizente ao que a gente viu em campo. O Grêmio tem uma chance claríssima, 2, tá? Vou considerar uma do Arezzo até, que tem essa chance, e outra é a do Bright White, grande defesa do Rocher. Mas o Inter tem muito mais. O Inter tem gol perdido da pequena área, que a bola bate no Borré. Outro que o Borré, ele dá um toquinho e a bola vai para a lateral. O Marquezinho salva o Grêmio. Foi sim, como o Ernst falou, foi uma roda. Sabe por quê? Porque o efeito pedagógico era visível. De um lado, o que trabalhou. Do outro lado, o que descansou. Que bom que quem trabalhou ganhou. E eu estou falando isso abertamente aqui para o público, nesse momento. Não sou identificado como Pedro, como Ernst, mas eu torço para aquilo que é o correto. E nesse Grenal ganhou aquilo que é o correto. Não é correto, por mais que o presidente diga gol de xiripa, qualquer um poderia ter ganhado. Isso aí é mentira, nem ele acredita nisso. O fato é que o Grêmio é tão refém do Renato e há uma completa inoperância e omissão da direção que aceitou com que não se trabalhasse a semana cheia para o Grenal. O resultado foi esse. Infelizmente, e digo claramente, infelizmente, foi só por 1-0. Bruno Soares. Vamos lá, Gambita. Eu acho o seguinte, tá? O resultado do Grenal foi bom para todo mundo, tá? Acho que o Pedro Espinosa tem que comemorar o resultado do Grenal, porque se o Grêmio tivesse ganho, seria a vitória da injustiça. Aqui o Ernst, identificado com o Inter, torce pelo Inter e não pela justiça, e tá correto. O Pedro torce pelo Grêmio e não pela justiça, e também tá correto. Eu, como não torço para nenhum dos dois, eu torço pela justiça. E aqui a gente falava muito sobre isso, que o Inter era favorito no Clássico Grenal. E isso incomodava muito os gremistas. E é claro que a gente aqui não garantia que o Grêmio iria perder o Clássico Grenal. O que a gente dizia é que a tendência era de vitória do Inter e ela se confirmou, confirmando desta forma a justiça. É muito bom ver o Internacional jogar. É claro que o Inter não deu um espetáculo, até porque um Clássico Grenal carrega todo um fator emocional. Os jogadores estão um pouquinho mais nervosos, um pouquinho mais tensos, mas o Inter conseguiu sim colocar dentro de campo aquilo que trabalhou. O Internacional trabalhou, enquanto o Grêmio estava de folga, o Renato estava com os amigos no Rio de Janeiro, tomando um chopp, o Roger estava, como na foto mostrada pelo Ernst, trabalhando na chuva, potencializando seus jogadores, e isso a gente viu na prática. De que forma? Um Inter que jogou mais uma vez de maneira aproximada, tabelas envolvendo o adversário, com as individualidades dessa forma aparecendo, martelou o Grêmio a todo instante, tanto é que o Marquezinho e o Eli, como dito pelo Pedro, foram os melhores do Grêmio em campo, e o Grêmio, mais uma vez, tentando marcar.
não conseguindo castigar a defesa adversária e nem conseguindo marcar decentemente, porque o Inter criou várias oportunidades, não fosse o goleiro teria sido uma goleada. Então foi a vitória da justiça e foi bom para o Grêmio, eu concluo dizendo isso, porque se o Grêmio tivesse vencido o Grenal, ia mascarar todos os problemas do Grêmio que iam persistir. Muita gente que não estava totalmente convencida da responsabilidade do Renato iria pedir, inclusive, a permanência dele para a próxima temporada. Então foi bom para o Grêmio ter perdido o Clássico Grenal. A longo ou a médio prazo, podem acreditar nisso. Talvez até um empate desse margem a isso que tu colocou no final. Talvez o não perder o clássico, talvez desse margem a isso. Eu preciso rapidinho.